Senhor, meu Deus, disciplina a quanto amo. Se o Senhor está disciplinando e quer entregar uma palavra, é porque o Senhor nos ama e quer ver nós e todos os seus filhinhos no teu caminho, que é santo, que é justo, que é bom. Abençoa, meu Deus. E não deixe, meu Pai, que eu venha falar nada de mim, não. Mas que venha falar da tua palavra, que venha falar do teu Espírito Santo, que eu venha decretar, meu Deus, o que o nosso Senhor Jesus ordena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Tiago 4. A origem das contendas. De onde procedem guerras e contendas que há entre nós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Glória a Deus. Glória a Deus. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Diga glória a Deus. Glória a Deus. De onde surgem as contendas, as guerras, se não dos prazeres carnais? Você percebe que quando você entra em um treino, em guerra física, mas primeiramente a guerra está dentro de você. As contendas estão dentro de você. Elas surgem primeiramente no coração. Primeiro, antes de você falar alguma coisa que venha subjugar o seu próximo, que venha decretar morte na vida do teu próximo, tristeza, mágoa, mas a morte começa dentro dele. E isso é um perigo, porque se você cria contenda, se nós criamos guerras contra o próximo, contra alguém, é porque isso vem do coração. E nós só entregamos para o próximo que nós estamos cheios. Eu não posso entregar amor se eu for uma pessoa amargurada. Se eu não amar a Deus, se eu não amar a mim mesmo, eu não posso entregar amor para o próximo. Porque o primeiro amor é para com Deus, e o segundo mandamento é amar teu próximo como a ti mesmo. Porque todos nós, até o seu inimigo, é imagem e semelhança de quem? De Deus. O Verbo estava com Deus no início, e ele disse: façamos a nossa imagem e semelhança. Você hoje, atualmente, conseguiria imaginar ficar sem falar 3, 4 dias sem Deus? Você fala com Deus diariamente, sim ou não? A todo momento. Você está escutando a voz de Deus. Mas você se veria virando as costas para Deus, deixar Deus falando sozinho? É isso que o povo faz. É isso. O povo escuta a voz de Deus, mas deixa Deus falando. Deixa Deus em segundo plano. Ora, se eu não discórdia, ou se eu viro as costas para o irmão ou para uma irmã, eu estou virando as costas para Deus. Isso é um perigo maior que qualquer altar. Porque será cobrado mais ainda. Quem está entendendo? Será muito cobrado. Ou você esqueceu daquela palavra que diz: e tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso, fosse me visitar. Quem está entendendo? E eles falaram naquela época: Senhor, quando é que nós fizemos isso pelo Senhor? Não foi que teve preso, teve fome, teve sede.
Porque os discípulos estavam sempre aos pés de Jesus para servir. Quem está entendendo? Então você tem que servir a Deus, tem que estar nos pés de Deus para servir. Quando você serve um pequenino, está servindo a Jesus? Sim. É aí que está. É aí que está. Se você deixa de servir um irmão, ou de ajudar um irmão, por causa da sua concupiscência da carne, saiba que você está virando as costas para Deus. Porque aquela alma é preciosa para Deus. Aquela alma é preciosa. Glória a Deus. É por isso que muitas pessoas não recebem. Passam a vida inteira na igreja pedindo, cobrando e não recebem. Porque quer pedir, quando está numa boa, está ajudando, mas quando se irá por algum motivo, ou a pessoa fala uma palavra que não gostou, já serve para virar as costas. Já serve para não pronunciar mais, para ajudar. Quem está entendendo? Vou dar um exemplo. Todos os dias é um exemplo. Eu tenho um carro, vamos supor, e o obreiro ele mora lá embaixo. E eu moro próximo da casa dele. Você vai entender. E todos os dias eu passo lá e eu quero para ir para a igreja. Aí certo dia, o obreiro vai e fala uma coisa que eu não gostei. Ou fala uma coisa que vai contra o meu pensamento. Vai contra as minhas ideias. Porque por mais que a gente está na mesma fé, mas tem muitas coisas que a gente discorda um do outro. É normal, isso é natural, isso vai acontecer sempre. Pedro mesmo discordou de Jesus. Quando Jesus disse que ele tinha que passar, que ele tinha que sofrer, que ele tinha que padecer, que ele tinha que carregar a cruz, aí Pedro falou assim: não, Senhor não precisa passar por isso. Ele discordou. Isso é normal, isso está desde os começos dos tempos. Desde os começos dos tempos. Aí o obreiro fala alguma coisa que eu discordo, aí eu me rio. Miserável. Ele não pensou, aí o caminhonete que está entrando no meu carro. Aí eu pego, passo direto à casa dele. Aí nesse dia, acontece alguma coisa com o obreiro vem andando a pé. Aí acontece alguma coisa com o obreiro. E de quem Deus vai cobrar isso? De quem Deus vai cobrar? De mim. Por causa da minha cruz, por causa da carne, eu deixei de fazer a obra de Deus. Toda vez que você deixa alguém com fome, ou toda vez que você deixa concupiscência da carne, concupiscência da carne, o seu ego, a soberba, falar mais alto que a voz de Deus, vai ser cobrado por isso. Vai ser cobrado, não adianta. Glória a Deus. Você vê que um pequeno momento que eu deixei a ele entrar no coração, a mágoa, a discórdia, a guerra, a contenda, já serve para me condenar diante de Deus. E para recuperar, meu irmão, minha irmã, demora. Para recuperar o que nós perdemos, demora. É por isso que pedimos, mas pedimos mal. Nós pedimos um carro, mas agora para dar um irmãozinho, nós temos soberba. Quando é para levar o pessoal no monte, nós temos soberba. É por isso que não recebe. Por isso que não recebe. Aí você tem uma casa, você tem um lugar ali para abrigar alguém que precisa. Você pede uma casa para Deus, mas quando Deus entrega, você não tem coragem de abrigar no estado. Você não tem coragem de ser o que é hospitaleiro. E a palavra diz: aquele que almeja o episcopado, o homem almeja, mas ele tem que ser o que? O hospitaleiro. Tem que tratar com amor, tem que trazer para perto, tem que ser longânimo. Tudo isso. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Paramos no versículo 3, né? 3. Vamos agora para o 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Glória a Deus. Às vezes não é nem a palavra
ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Sim. Porque muitas vezes nós se tornamos amigo do mundo. Muitas vezes está deixando de dar honras e glórias a Deus. Muitas pessoas falam assim: o que eu tenho que fazer para me aproximar de Deus? Nós devemos só entregar o nosso coração? Sim, não está errado, devemos entregar o nosso coração. Mas também devemos dar uma coisa que a palavra diz constantemente, que é os frutos. Para nos aproximar de Deus, nós devemos dar frutos. Glória a Deus. Porque sem um fruto, quando você está dando um fruto para Deus, você está alimentando a si mesmo e alimentando alguém espiritualmente. Essa é a verdade. Você vai perceber isso. Quando você está dando frutos, você tem alimento espiritual para dar. Não é simplesmente para você, não. Mas para com Deus, que Ele é o dono da vida. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, se eu não me engano é Mateus 18, deixa eu confirmar aqui. Mateus 21, gente. Guarda essa página, tá? Depois eu vou voltar nela. Mateus 18, 21, versículo 18. Mateus 21, versículo 18. Todo mundo achou? A palavra diz o que? O título: a figueira sem fruto. Jesus quer chegar perto de você, igreja, presta atenção. Jesus quer chegar perto de você e quer observar os frutos. Jesus ele quer ver frutos. Jesus não quer chegar e ver uma árvore seca, só com folhas. Não. Mas ele quer ver os frutos. Presta atenção. A figueira sem fruto. 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Olha a revelação de Deus para essa noite. Jesus teve o quê? Por quê? Ele se aproximou da figueira. Se você não tem fruto, não tem como alimentar Jesus Cristo. Se você não tem fruto, Deus, Jesus não vai se alimentar. Jesus teve fome. Jesus se aproximou e teve visto a figueira sem fruto, senão folha, disse: nunca mais essa fruto de ti. E a pessoa sem fruto, ela serve para quê? Para ser cortada. Jesus vai voltar lá com a figueira seca? Não, porque quando a gente tiver fome, ele não vai achar nada. Glória a Deus. Assim é nossas vidas também. Se ele lá para nossa vida, quando chegar a ele não vai voltar mais. Quem está entendendo? Ele se aproximou da figueira. Todas as vezes ele se aproxima de nós, porque ele espera achar conforto. Mas ele está próximo, para ele chegar até ele se aproximar. Toda vez que ele se aproxima e não acha fruto, ele nunca vai passar fruto de ti. E aí ele não pode se aproximar. Então o que te aproxima de Deus? Os frutos. Não somente o coração aberto, mas os frutos. Porque ele teve fome. Sim ou não? E o que eu dizia para você? Que aquele que não tem fruto para dar, ele não pode alimentar nem a si mesmo e nem
nem a outra, nem as pessoas. Vamos continuar aqui na palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Paramos no versículo 19, isso? Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa essa figueira. Jesus, porém, respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito com a figueira, mas até mesmo se a este monte disser: erguei-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Olha a outra revelação. Porque você pede e não pede bem, mas pede mal, não recebe. Então, se você der fruto, tiver fé, tudo quanto pedir, receberei. Porque você pedirá crendo. Quem está entendendo essa palavra? Então, é o fruto, igreja. E lá em Marcos, no capítulo 11, ele mostra a mesma parábola com uma visão um pouquinho diferente. Abre em Marcos 11 para você entender. Marcos 11. Marcos 11, versículo 12. Todo mundo já achou? O título é o mesmo, a figueira sem fruto, mas o que muda aqui é um pouco da observação que Marcos teve. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aí o que? Aproximando-se dela, nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. Isso nos faz pensar que a árvore um dia deu fruto, sim ou não? A árvore ela dá fruto, só que não era tempo ainda de figos. Ou seja, mesmo que você dê fruto, mas por um tempo para de dar frutos, só restará as folhas. E Jesus ele se aproximou dela e vendo que não era tempo. Aí ele falou o quê? Nunca mais, porque ele teve fogo. Ele buscou, ele olhou lá de longe e aproximou-se. Jesus é assim, ele observa atentamente de longe e aproxima-se, esperando que porventura haja fruto. Então a gente deve estar preparado, porque a gente não sabe a hora que Jesus vai vir e vai ter conosco para ver se porventura tem fruto. E se ele pegar a gente numa época que a gente não tem fruto? E aí? Vai secar, não vai? Vai ter morte, não vai? Então isso nos mostra que nós devemos sempre dar o quê? Frutos. Porque Jesus vai se aproximar e nós teremos a oportunidade de demonstrar nossa fé e estarmos aos pés de Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus é que permite. Se nós não dermos frutos, Jesus vai olhar até se aproximar, mas não tendo achado nada, ele vai voltar. E essa árvore, que é eu, que é você, secará. Glória a Deus. Vamos continuar aqui em nome de Jesus. É verdade. Tá vendo? A irmã disse uma coisa que é importante. Todas as cidades, principalmente no deserto, lá no Egito, elas eram construídas às margens da água do rio. Porque a planta, a árvore que é plantada na beira do rio, ela floresce, ela germina, a terra é fértil.
seja, dando frutos dignos de arrependimento, porque primeiro assim, nós devemos dar os frutos dignos de arrependimento, para que a gente possa edificar a nossa árvore na beira da fonte da água viva, e assim dar frutos contínuos. Você pode ver lá no Egito só havia as cidades onde tinha o rio passando. Por quê? Porque eles sabiam que o único lugar no deserto que fertilizava, que dava fruto, era rente às margens do rio. Glória a Deus. Rente às margens da água. Aí no 14 diz assim, ó. Então lhes disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Glória a Deus. Muitas pessoas querem dar frutos, muitas pessoas querem alimentar a muitos, mas nós devemos tomar cuidado, porque uma vez que nós deixamos de dar fruto, pode ser que a gente nunca mais consiga alimentar alguém. Jesus disse: nunca mais, jamais alguém coma fruto de ti. Quer se aproximar de Deus? Dê fruto, porque aí você vai se alimentar, vai alimentar ao nosso Senhor Jesus Cristo e alimentar muitos ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. E quais os exemplos de fruto? Abre lá em Gálatas 5. Os exemplos de frutos do Espírito, do fruto que Deus se agrada. Gálatas 5. Gálatas é depois de Coríntios, 2 Coríntios, né? Sim. Antes de Efésios. Gálatas 5,16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência Da da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Glória a Deus. Amém? Está aí o início das contendas, das guerras entre nós. O nosso querer, a concupiscência da carne. Glória a Deus. É que eu digo: você hoje não se imaginaria ficando 3 dias sem falar com Deus, mas a um irmão da fé você consegue ficar até mais. Se eu não me engano, lá na segunda epístola de João, diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ou então ele se insatisfaz com o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a quem nunca viu, a quem não viu com os olhos, e odiar o seu irmão a quem viu, a quem está próximo, a quem necessita, a quem está ali para te ajudar, a quem está ali para te abraçar? E a palavra diz que o primeiro mandamento, os mandamentos todos se resumem a toda a lei e os profetas, se resumem a amar todo Deus acima de qualquer coisa, de todo o seu coração, todo o entendimento, toda a sua força, toda a sua fé. E o segundo é semelhante ao primeiro: amar teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. A palavra diz: amar até os vossos inimigos, e não amaldiçoais, mas abençoados. Todas as vezes que alguém vira as costas para você, mesmo se você insiste em ajudar, você está abençoando. Mas quando você vira as costas na hora da precisão, ou na hora que a pessoa está triste, você está amaldiçoando a vida dela. Você está lançando contento no coração dela. Você está pronto para sujar o coração dela. Quem está entendendo? Então a palavra diz assim, ó: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito
com essas diretrizes, com essas contendas e brigas, está agradando a quem? A Deus. A palavra diz que nós não devemos lançar pedras de tropeço para a nossa mão. Nós não devemos. E também uma palavra que diz assim, ó, se por uma comida que você comer, fizer teu irmão tropeçar, é melhor que você nunca mais coma dela. Se você está fazendo parte de uma coisa que faz teu irmão tropeçar, é melhor que você nunca mais faça parte daquilo. Está entendendo? Se você não gosta de uma atitude, mas essa atitude, o fato de você não gostar dessa atitude faz o teu irmão tropeçar, é melhor que você se afaste desse sentimento. De uma vez por todas. Glória a Deus. Vamos continuar com a palavra? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Um dos frutos da carne é a impureza. Por isso nós devemos manter nossos pensamentos puros, não abster dessas coisas da carne, não tendo parte com isso, com inimizades. Nas epístolas de João, se eu não me engano, a segunda epístola, ela fala do amor para o próximo. E lá diz que a gente não deve aborrecer o nosso irmão, seja quem seja. Se o irmão fosse irado com alguma coisa, nós não devemos aborrecê-lo, mas nós devemos amá-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. E mostrar o quê? A direção. Porque se nós falamos assim, nós não mudaremos o reino de Deus. É a verdade, não adianta mentir. Não adianta dizer para você que você não gosta do irmão, você, por exemplo, às vezes você diz que não vai com a cara dele. Quando você diz que não vai com a cara do irmão, você está dizendo que não vai com a cara de Deus. E aí? Aí adianta eu falar que vai com a cara de Deus? Não, porque não irá agradar. Porque está impuro, está praticando a iniquidade, a inimizade, glória a Deus. Mas aqui 22 diz o que nós devemos fazer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando o quê? Uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Volta lá em Tiago 4, em nome de Jesus.
se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, volvedas o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que eu quero que você pense e reflita é aqui no versículo 8 que diz assim, ó: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo, redobre, limpai o quê? O coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo essa noite para nós limpar o nosso coração em todas as coisas, porque isso, se nós não vigiarmos, nos levará para caminho de morte, pecado, injúrias, iras, lascívias. Glória a Deus. Quem está entendendo? É dessa forma que nós nos aproximamos de Deus. É dessa forma que Deus nos aproxima de nós, porque Ele virá, achará fruto. E a palavra diz que todos nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Todos nós somos um corpo. A árvore também é um corpo, onde tem muitos galhos, né? E é onde ele dá fruto, é na galha, é no galho. Glória a Deus. Mas uma árvore frutífera, porventura, um galho que não dá fruto, só serve para cortar, ou então ficar ocupando espaço. Tem muita gente nas igrejas que estão só ocupando espaço de alguém que gostaria de receber os dons espirituais, alguém que poderia estar ajudando a obra de Deus, mas ela não produz mais fruto, qualquer ocupando espaço. Por isso nós temos que dar frutos. Hoje, amanhã, não. Todos os momentos. Porque a árvore boa que está plantada na beira do rio, da fonte da água viva, ela dá frutos contínuos. Quem está entendendo a palavra? Então nós não devemos deixar que essas pequenas coisas, sabe, igreja, tirar a gente do foco. Essas pequenas coisas venham nos distanciar da presença de Deus. Você pede um dom espiritual, aí a palavra diz: pedis e não recebeis, do que pedes, mal. Fala soberbo. Tem gente que acha que um cargo a mais, ou que um unção a mais, é alguma coisa que está acima dos irmãos. Não. Jesus mesmo disse: quanto mais dado, mais é cobrado. E aquele que quer ser o primeiro, seja o último. E sirva a todos. O maior tem que servir. Mas muitas pessoas deixaram soberba entrar. Aí surge a ira, surge a inimizade, surge a impureza do coração. Glória a Deus, igreja. Mas aquele que pratica o fruto do Espírito Santo receberá uma recompensa. E também haverá distinção, diferença daquele que serve para aquele que não serve. Glória a Deus. Abre aí para encerrar em Malaquias 3, versículo 16. Está encerrando já. Porque quando você deixa alguns pontos que existem na carne e pratica os frutos do Espírito, isso demonstra o teu temor a Deus, demonstra que você teme ao nosso Senhor. Todo mundo achou? Se você teme a Deus e pratica os frutos do Espírito, olha o que está escrito no versículo 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam
particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você ajuda o seu próximo, o seu inimigo, quando uma palavra diz que você que teve fome e deu de comer, porque você lembrou do Senhor, você temeu. E a palavra está escrita que para esses haverá um memorial, escritos nomes para todos aqueles que temem e que se lembraram do Senhor. Então isso não será em vão. Você deixar a soberba, o seu ego de lado, não será em vão. Porque Malaquias, o profeta Malaquias, já estava profetizando sobre isso. Glória a Deus. Profetizou sobre isso. Para aqueles que lembraram do Senhor e não deixaram que a ira, a porfia, assuma o controle, no lugar que o Espírito Santo deveria estar no controle, haverá um memorial, sim ou não? Aí está dizendo mais acima do 17, ó. Eles serão para mim. Para quem? Para o Senhor. Particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Você já imaginou Deus falando para você? Você é meu tesouro particular. E Deus poupá-lo lá em qual dia? A palavra diz naquele dia, mas é no dia, no último dia, o dia da ressurreição, onde Jesus virá com os anjos. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ele iria lá, a gente até o Pai com os anjos. O profeta estava profetizando sobre isso, sobre a vida do Messias. E muitos não entenderam, muitos não deram ouvidos, e muitas árvores foram cortadas, muitas árvores não davam mais frutos. Aí no versículo 18 está escrito assim, ó. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Será em vão? Não. Porque Deus fala que essa é a diferença para aquele que serve, para aquele que não serve. Os frutos. Mas qualquer fruto? Não. Os frutos para com Deus. Jesus está sempre se aproximando de nós para ver como é que é o procedimento. Por isso que eu digo, ainda mais aqueles que não notaram, é perigoso. Glória a Deus. Porque todos nós devemos amar a todos, porque Deus mesmo ele não faz acepção de pessoas. Paulo falou objetivos. É certo que Deus não faz acepção de pessoas, mas por que ele disse isso? Porque os gentios receberam o Espírito Santo. Mesmo eles não sabendo o que era, eles receberam. Então, foi determinado
primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Glória a Deus. Mas, obreiro, eles trouxeram os dízimos, as primícias, e você pode ver que é tudo mais bom e mais caro. Cereal, vinho, azeite eram muito valiosos naquela época, muito valiosos, mas eles trouxeram porque eles tinham, porque era abundante na vida deles. Deus entregou para eles e eles foram fiéis a Deus. E a palavra diz também, essa palavra aqui, mais aprofundadamente, que depois que eles começaram a trazer, nunca mais a casa de Deus teve necessidade. Pelo contrário, eles tiveram que construir um depósito maior para acumular, para ajudar muitas pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. A obra de Deus é assim. A obra de Deus precisa, carece da nossa ajuda, para que a gente venha a ser abençoados, para a gente cada vez mais ser abundante em nossas vidas e para que a obra de Deus ajude muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas que precisam. Glória a Deus. E é bem simbólico isso aqui, porque Deus levantou, é muito simples, é para que todo mundo participe. A primícia a gente devolve R$1 por dia. Esse mês nós entregaremos a primícia do mês de dezembro. Sim ou não? Sim. E o mês de dezembro tem 31 dias. Se tem 31 dias, então a primícia é R$31. Glória a Deus. Obreiro, eu posso dar mais? Não. Porque aí não é a primícia do mês. Se você, porventura, Deus tocar no coração e você quiser dar com mais valor, separa e coloca no envelope da oferta. Ou se você quer devolver o seu dízimo, no envelope do dízimo. Glória a Deus. Porque Deus ele não se importa com valores, Ele se importa com a nossa fidelidade. Glória a Deus. Eu quero devolver 50, então devolve a primícia de 31 e o restante você devolve uma oferta para Deus. Glória a Deus. E essas pessoas que acompanham também pela internet, né, pelo YouTube, pelo Facebook, pode estar efetuando a sua primícia, a sua oferta, o seu dízimo, através do Pix da igreja, da instituição, que é o CNPJ da instituição, está aí no visor do vídeo. Ou também pela conta bancária, né, do Banco Santander. Essa pessoa que acompanha a internet, Deus vai colocar na sua vida e vai te prosperar. E aí onde você está vendo, você vai dar continuação nesse trabalho na obra de Deus. Amém, igreja? Quem entendeu? Esse mês é dia 30, né? Então nós devemos devolver até o dia 30. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você ser fiel a Deus, é até o dia 30. Obreiro, eu não tive condição até o dia 30. Quando eu ver depois, do dia 2, dia 3? Não, aí você vai devolver a primícia do outro mês, do mês de janeiro. Quem está entendendo? Porque ainda não é mais primícia de dezembro, já começou o mês. Glória a Deus. E primícia é o que precede, é o que vem antes. Quem entendeu? Glória a Deus. Então, dito isso, igreja, levanta sua mão para o céu. Você que deu seu voto, sua oferta, seu dízimo, levanta para o céu. Você também que porventura hoje não tem condições de ajudar a obra, não se preocupe, porque Deus é justo com todos. E à medida que o seu coração estiver voltado para Deus, Ele também estará voltado para você. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, levante sua mão para o céu. Pai amado e querido Deus, abençoa, meu Pai, a todos quantos colocaram o coração na tua obra, meu Deus. Colocaram o coração no Senhor. Porque, meu Deus, aqui é uma obra de Deus. E o Senhor instituiu, meu Pai, esse altar, instituiu esse ministério, para que muitas pessoas fossem abençoadas através da tua palavra, para que
abençoar as pessoas, de amar o próximo como nós mesmos, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém. Vem na frente, recebe a unção na palma da mão. Todo mundo pode vir, mano. Pode vir receber a unção. Todo mundo recebe a unção na palma da mão para ficar muito mais abençoados. Glória a Deus. Amém? Amém. Amanhã é a quinta-feira da família, glória a Deus. Dia de buscar pelas nossas famílias, né? Pelos seus entes queridos, glória a Deus. Porque esse é o nosso dever, de orar sempre e nunca escurecer, nunca se cansar. Amém? Amém. Amanhã vai ser abençoado, tenho certeza. Todos quantos pisarem os pés aqui amanhã sairão com as bênçãos da família. Porque por amor a ti, Deus salvará tu e tua casa. Essa é a fé. Mas eu tenho que ligar na mesma fé. Tem que ligar, não, amanhã eu vou aprender de novo, amanhã eu vou ser abençoado. Glória a Deus. Amanhã o pastor Hélio, os caras da manhã estarão aqui, em nome de Jesus, se Deus quiser, permitir, para abençoar a nossa vida. Um culto abençoado, palavra digna de toda aceitação. Porque não é o homem quem nos entrega, não. Mas quando a gente, igual a palavra desse homem, como nós estamos determinados na mesma fé, na mesma comunhão, Deus ele entrega muito mais do que aquilo que nós pedimos. Glória a Deus. Então essa é a nossa concordância. A palavra diz, né? Se dois ou mais concordarem sobre um assunto e pedirem oração crendo, nós receberemos. Aí ele não passou o citou ontem, imagina a igreja toda na mesma concordância, em prol da família, em prol da oração para as pessoas que estão com a foto no mural. Glória a Deus. Ô Breno, como eu faço para nessa fé? Vem amanhã, traz uma foto do seu familiar, da sua família, do seu parente, coloca aqui no mural. Glória a Deus. Glória a Deus. Ali não tem espaço ainda. Até que encher tudo ali, ele vai fazer mais um mural um pouquinho para lá. Eu tenho certeza que ainda vai encher isso aqui rapidamente. Eu determino isso, essa é a fé. Todas as famílias estarão aqui. Glória a Deus. Está bonito, mas vai ficar muito mais bonito ainda em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para casa em nome de Jesus? Levanta tudo no céu, tudo que você trouxe, carteira, chave de casa, celular, chave do carro. Glória a Deus, capacete, tudo que você quiser da fé. A fé é tua, meu irmão. Glória a Deus. Com todo o temor, levante os nossos olhos para o alto. Feche seus olhos. Pai amado, querido Deus, santo és tu, ó Senhor dos exércitos. O Deus da provisão, o Deus que resolve, o Deus que está em nosso favor, porque enquanto teu povo te temer e crer no Senhor, o Senhor poupa-lo-á. Então poupa, meu Deus, essa pessoa que creu, poupa, meu Deus, e livra essa pessoa dos maus caminhos, leva em paz e segurança para as casas de cada um. Envia anjos para os guiar. Envia anjos, meu Deus, para livrar do mal. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é digno de toda honra e glória e louvor. Somos humildes, então abençoa e leva, meu Deus, nos teus caminhos a cada um. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua
já seu corpo recebe o abraço do Espírito Santo. Vão em paz, em segurança, abençoado, em nome de